Aqui no Rádio Revista Cidade, são 8 horas e 37 minutos. Estamos trazendo aqui o produtor de vídeo, o jornalista Sérgio Azevedo, para falar do documentário Time de Fábrica. Eu assisti o comentário, muito interessante. É um documentário que fala sobre aquele famoso jogo na década de 50 entre o Carlos Renault e o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que na época era a base da seleção brasileira, com Zagallo, Garrincha. O Zagallo não estava. Ah, não estava nessa? Não, ele entrou no ano seguinte, eu acho. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, é só para... Você lembra de alguns jogadores? Claro, você não estava lá e nem nasceu naquela época, mas sim. Você saberia dizer qual era o time do Botafogo naquele jogo? Escalação, não? Quero primeiro, dar bom dia novamente a todos os ouvintes. Se fala muito, Garrincha, Nilton Santos, o Didi, Quarentinha. Então, eu acho que só nesses jogadores já dá pra ver que era a meia seleção brasileira daquela época, de 58. Sim. E o Carlos Renault, na época... Era um time de fábrica. Era um time de fábrica. Quando a expressão time de fábrica, para quem não entendia ou nunca ouviu falar sobre como funcionava o futebol de Brusque profissional, entre aspas, na década de 50 e 60, é que os jogadores atuavam profissionalmente, mas tinham uma outra profissão. O futebol era como uma segunda opção, de renda. Então eles não treinavam normalmente como se tem hoje, treino em 2 turnos, outra preparação. Agora, no Rio de Janeiro e São Paulo, os grandes centros do Brasil, já se tinha isso, já se levava o trabalho desse jogador, era profissional do futebol. Sim. E quando se trouxe o Botafogo para jogar aqui, foi digamos assim, um acontecimento. Imagina, um jogo que terminou 5-5 com o Carlos Renault vencendo o primeiro tempo por 4-1. No início do segundo tempo já fez o quinto. E aí faltou agora... perna, talvez, preparo físico, por isso time de fábrica. Porque até eu vi no trailer, talvez. No trailer eu vi que tem alguém, não me lembro quem que disse que ouviu no vestiário. Sim, o treinador do Botafogo. O nome do documentário faz alusão a uma frase que ficou famosa, assim, e todo mundo que conta a história cita, que na época o João Saldanha era técnico do Botafogo. O João Saldanha chegou até a ser técnico da seleção brasileira na época. 70. E foi retirado pela ditadura militar. Isso, ele era envolvido com o comunismo, parece, e tal. Ele era de esquerda, né? Sim. Extremamente. E aí ele grita no vestiário, parece que, ou na beira do campo, agora não me recordo. Vocês vão perder para um time de fábrica? E aí parece que motivou o Botafogo essa frase. E também talvez um preparo físico, Porque o que a gente ouviu dos personagens é que se treinava bem pouco, Se treinava, às vezes, 1 hora de corrida ao redor do campo no fim do expediente da fábrica. Mas para aquele jogo eles se prepararam, Se prepararam, convidaram outros jogadores, pegaram alguns jogadores na época que atuavam pelo Paysandu, Seu Julinho Hildebrand, que para nossa graça tá vivo, e bem, É um dos participantes do documentário, traz a experiência dele. Sim, e testemunho. A gente tem a própria bola ainda resistindo ao tempo, a bola do jogo assinada por... E eu fiquei sabendo dessa história através de outros trabalhos que eu me envolvi com personagens em comum de outros trabalhos e resolvi fazer esse documentário, O documentário tem quanto tempo? Ficou com 71, 72 minutos, mais ou menos. A gente já está com ele finalizado. Já até recebemos as versões de acessibilidade. Ele vai ter versões em libras, legenda e audiodescrição para que cegos e surdos também possam ter acesso, ao documentário. Isso é uma exigência da Agência Nacional de Cinema, porque a gente produziu ele com verba pública, com lei de incentivo, captando recursos de empresas aqui da cidade. É mais um documentário, é o segundo documentário que a gente faz através da lei de incentivo e com empresas de Brusque patrocinando.
mencionando. O primeiro foi o Brusque 92, que inclusive o Dirley é um personagem contando... Nesse documentário, meu pai também é um dos personagens da entrevista. Isso, meu pai estava naquele jogo. A gente gravou com ele lá em Itajaí, né? Foi Meu pai estava, não como profissional, eu acho que ele não estava transmitindo o jogo. Ele era criança até, né? Ele era... 52, meu pai deveria ter uns... 58. Faz tempo. 58, perdão. Ele devia... Não era criança não, ele era uns 13, 14 anos, eu acho que ele comentou. Isso, adolescente. E ali eu acho que em seguida ele já começou, parece, né? Na rádio. Sim. Começou bem jovem, né? Ele fez 50 anos de rádio agora há pouco tempo, 58 anos. 58 anos. 58 anos. Como é que se divide o documentário? Bom, a gente primeiro... O início do documentário, né? A gente já mostra a força do adversário, né? Que era o Botafogo. Uma curiosidade, né? Esse documentário tem várias curiosidades, a história tem várias curiosidades. Grande parte desses jogadores foi campeão com a seleção brasileira meses depois na Suécia. Certo. E um deles, o Nilton Santos, disse que se ele fosse campeão lá na Suécia, ele voltaria a Brusque e mostraria a medalha e tal, e de fato ele voltou, né? E aí a gente segue para contar a história um pouco do Carlos Renault, né? A gente não fica só na história do jogo, né? Em 70 minutos até seria bastante tempo para contar essa história, né? Mas a gente traz assim o futebol como era diferente, né? O futebol hoje, o Botafogo era um dos grandes times daquela época, né? Praticamente o Flamengo, né? Que hoje está com praticamente uma seleção, né? Mas na época não era isso tudo, né? O Botafogo era um grande clube, foi campeão carioca de 57, um ano antes, por isso que o Carlos Renault trouxe o jogo contra o Botafogo, eles faziam esses jogos comemorativos e tal. E aí a gente conta a história da rádio também, porque imagina, eu fiquei pensando, o seu Valdir Apel é um personagem também, ele tem uma história, uma crônica muito interessante, porque ele é botafoguense e morador de Brusque desde sempre, né? Aquela que ele sai chorando porque o time tá perdendo. Ele saiu quando tava 5-1 já. No início do segundo tempo. Quando ele chegou em casa chorando, o pai dele perguntou por que ele tava chorando. E como ele mora perto aqui do estado do Augusto Bauer, ele ouvia os mais gols, mas ele não sabia de quem que era, ele imaginava que era do Carlos Renault. Quando ele chegou em casa, ele perdeu os 4 gols do Botafogo. Porque o pai dele estava convendo pelo rádio. Então imagina, assim, na época só se torcia para os times ouvindo a rádio e revistas, que eram uma por mês, talvez, que vinham. Até o seu Érico Zendron conta que ele escolheu o Vasco para torcer porque ele pegou uma revista onde tinha 3 jogadores do Vasco e eles eram da seleção brasileira. Então ele pensou, se o Vasco tem 3 jogadores da seleção brasileira, então o Vasco é um timaço, vou torcer pro Vasco. Aí foi assim, era assim que se escolhia, né? Sim. Por isso que em Brusque tem muitos torcedores de times cariocas, né? Sim. Porque é através da rádio e das revistas que vinham, né? Então conta tudo isso, como o futebol era mais mágico, assim, imagina quem veio ao estádio ver aquele jogo de 5-5, depois ouvir na rádio a Copa do Mundo, imaginava aqueles dribles do Garrincha que ele deu aqui, no Augusto Bauer. Então imagina, o Augusto Bauer foi palco já de grandes jogos, né? Aqui, certamente você ilustra o documentário com imagens. Sim. Né? Fotos. Sim. Eu tenho aquela emblemática imagem, não sei qual o ponto dela, mas que mostra o Augusto Bauer de cima, pessoal sentado no muro assistindo o jogo, carros estacionados em frente à antiga rodoviária da cidade, que ficava em frente ao estádio, né? Aqueles carros dos anos 50, obviamente, né? Assim, e você via a arquibancada lá lotada. Quer dizer, foi um jogo, como se diz, um espetáculo para época. Sim, o teu pai conta, inclusive, no documentário, que eles colocaram cadeiras ao redor do campo, que eles não sabem como eles cobravam lateral ali, porque não tinha espaço. Porque dentro do campo tinha cadeiras. Possivelmente pagavam mais caro pelos camarotes. E também
se o estádio tivesse capacidade para mais pessoas, teriam entrado mais pessoas também. Parece que pessoas ficaram de fora daquele jogo. Eu acho que foi um jogo maior do que Corinthians e Brusque, sim, na época, né? Ou próximo disso, próximo né? disso, mas eu tive no jogo Brusque e Joinville, aquele do 5-4. Certo. Agora, eu fiquei fazendo uma comparação, assim, né? Quase o mesmo número de gols, assim, né? Um jogo desse que fica pra história, né? E o Augusto Bauer aí, embora o Brusque talvez tenha futuramente um novo estádio e tudo mais, mas o Augusto Bauer com certeza tem que ser preservado ou, né, reformado, sim, talvez, tudo, mas tem que ser mantido, né? É um patrimônio, acho que histórico para a cidade. Exatamente, só essa. Imagina quantos outros jogos importantes, até jogos locais, clássicos, Paysandu e Carlos Renault, né? Até vou te dar uma dica, próximo documentário, faça aí dos clássicos de Paysandu e Carlos Renault, aproveita ainda as figuras que estão... eu vou dar uma dica para você, eu me lembro de quando eu era garoto, em 1977, o Paysandu fez um time muito forte, em 77 eu tinha 15 anos. 14 anos, 77 eu tinha 14 anos e eu ia com meu pai para os jogos, era Paysandu, torcia pro Paysandu e assistia da cabine da rádio Araguaia, quando meu pai trabalhava na rádio Araguaia, só tinha a rádio Araguaia aqui em Brusque, assistia, a cabine ficava exatamente do lado oposto da arquibancada hoje do Consul Carlos Renault. A Guerra de Laranja no clássico, porque eles vendiam laranja no estádio. Aí o pessoal pegava a laranja, a torcida do Carlos Renault ficava à esquerda da arquibancada e a do Paysandu ficava à direita. E você via aquelas laranjas se cruzando como se fossem realmente flechas da idade medieval, assim que... Mas era muito bacana. Já pensou, brigar com laranja? Eles não brigavam com armas letais, eles brigavam com laranja. Era comum a guerra de laranjas dos clássicos. Sim, tem várias coisas interessantes. Parece que eles não usavam o vestiário um do outro, né? O Carlos Renault, o time se trocava aqui no Augusto Bauer e a pé. O Paysandu fazia a mesma coisa. Como era próximo, né? Sim, bom, e aí a gente também fala dessa coisa da indústria, né? Mas nesse documentário você já fala do Carlos Renault em relação a clássico com o Paysandu? A gente traz um pouco, né? Porque, como eu falei, não é um documentário só sobre o jogo, né? É um documentário sobre o futebol da época, assim, até a nível nacional, assim, porque eu queria muito usar imagens da Copa do Mundo, trazer esse momento que o Brasil vivia, né? Mas para conseguir imagens legalmente da Copa do Mundo de 58, só com a FIFA, e aí custa muito caro. Né? A gente conseguiu um DVD com... Nem no YouTube? Não... É que mesmo assim precisa ter autorização para usar, né? A gente conseguiu um DVD de um jogo entre Paysandu e Carlos Renault no campo do Paysandu, no Consul. Carlos, eu acho que deve ser por ali em 60, alguma coisa. Conseguimos. Eu fui entrevistar o seu Sérgio Miller, que é síndico num prédio aqui. Ele estava no jogo e tal. Já participou do Carlos Renault, da diretoria e tal. E no fim da entrevista com ele falou: cara, eu tenho esse DVD aqui, ó. Inclusive eu apareço nele criança, no colo do meu pai. Do clássico. Daí eu falei, não, beleza, eu vou assistir. Quando eu assisti, eram imagens assim... Raríssimas. E aí a gente usou bastante dessas imagens, porque não tem imagem do jogo contra o Botafogo. Tem fotos, né? Algumas fotos do seu Érico Zendron, que ele também tem uma curiosidade que ele ficou no primeiro tempo no gol do Botafogo, para tirar fotos do Botafogo e ia fazer gol, né? E o Carlos Renault fez os gols do outro lado. No segundo tempo ele foi ficar nos gols do... Ele ficou atrás do gol do Carlos Renault, então, imaginando que o Botafogo ia fazer os gols. Isso, imaginando que o Botafogo ia fazer os gols, né? E saiu exatamente do outro lado. Do outro lado, o goleiro do Botafogo tomou os gols. Aí no segundo tempo ele foi o contrário. Virou. Só que aí o Botafogo fez gol. Ele não pegou nenhum gol. Pegou um gol. Sério, né? Pego um gol porque o Carlos Renault fez um gol no segundo tempo. Bacana isso, show de bola. Mas assim, o quanto... já é o meu segundo documentário sobre futebol, mas pra mim futebol não é só 11 contra 11 dentro das linhas, né, no campo.
É um evento social, político, que... E você conta até histórias de vidas, né? Assim, de momentos de cada um, quando você pega o testemunho das pessoas, né? Sim. Então eu acho que é um maior evento aí que a gente tem, que reúne mais pessoas, talvez, no esporte Certo. no Brasil, né? Então a gente conta toda essa história, quanto a fábrica era importante, né? O Consul foi importante, porque ele incentivava o time com o próprio nome, Consul, e o outro tem o estádio, Consul. Não, segundo minhas fontes, a família Renault torceu pro Paysandu, a maioria deles. O Paysandu era o time mais de operários, né? O Paysandu era mais... Claro, o Consul era o benemérito de toda a cidade, né? E por isso se emprestava o nome em hospital, no estádio, na avenida, enfim. Por isso tem um nome espalhado por todo, né? E ele foi realmente um benemérito, no esporte também. Mas a maioria da família, isso me conta, né? Que a maioria... O meu pai até contava que ele tinha amizades com a família Renault, e a família Renault torcia para o Paysandu, mas não deixava de ajudar o Carlos Renault também. Sim. E também quantos desses jogadores, né, poderiam ter até saído de Brusque e jogado em times, né... Do Brasil, famoso. Brasil, o próprio Botafogo, Fluminense. O teu documentário já tem data? Ou... Então, será exibido no dia 31 de março, agora, né? E às 19 horas no Cine Gracker da Van. Certo. Né? Então a entrada é gratuita. A gente está pedindo um brinquedo como entrada, um brinquedo novo para depois ser doado para crianças carentes. Certo. Mas é facultativo o brinquedo, né? A entrada é gratuita. Se chegar lá sem o brinquedo, vai entrar igual. Mas a gente pede aí que as pessoas que puderem levar um brinquedo façam esse bem aí também para crianças carentes. Duas curiosidades rapidinho, pode ser, Direi? Sim. O Sérgio, você é cineasta, videomaker, é jornalista, o que é, afinal de contas? Então, eu comecei a trabalhar bem jovem com filmagem, já fui tudo isso, eu acho, né? Mas agora eu posso me considerar, assim, talvez um cineasta, né? Tô entrando para essa área, já é o meu terceiro documentário como diretor e produtor. A gente vai produzir uma série agora documental pelo Brasil inteiro, e eu estou estudando letras, bacharelado, minha formação vai ser em letras, né? Mas eu faço um pouco de tudo isso aí, né? Mas agora eu posso me considerar um diretor e um produtor. A gente tem a Café Preto Filmes, né? A nossa produtora, onde eu e minha esposa somos sócios e tal. Então, eu acho que é isso aí. Isso tudo, né? E rapidamente, a minha... Talvez você já tenha respondido isso, mas a minha curiosidade. São 2 documentários relacionados ao futebol. É uma necessidade que você sentiu do mercado, vamos dizer assim? Ou é a paixão do Sérgio pelo futebol? Eu acho que um pouco das duas coisas, mas eu acho que assim, a gente tem que falar daquilo que faz parte, né, da gente. Eu não posso entrar em alguns temas que eu não faz parte da minha vida, assim, né? Então, eu acho que só que ainda é muito regional, né? Eu tento sempre trazer mais... Agora, eu sempre tento fazer que o documentário fique mais... saia um pouco das fronteiras de Brusque e região, né? Por isso o Botafogo, a gente está em contato com o time do Botafogo e tal. Tem bastante documentários de esporte, né? Se você pegar o catálogo da Netflix, tem bastante coisa, por exemplo, né? Que a Netflix hoje é o principal, talvez, plataforma aí. Mas eu acho que é aquilo que eu tenho paixão de falar. O Brusque 92 foi algo que eu cresci ouvindo o título do Brusque. Talvez agora tenha mais um, a gente espera. Tomara. E a gente tem um projeto também, se eu puder falar rapidamente, de contar a história dessa ascensão do Brusque também. Eu já comecei o projeto, já enviei para a Ancine. Vai se chamar Além do Acesso, porque o Brusque conseguiu além do acesso à Série C, a gente foi campeão, o acesso já estava bom, e aí já era para a gente estar produzindo, mas aconteceu algumas coisas burocráticas que travaram o projeto, mas é bom que o Brusque está conquistando outras coisas. Enquanto isso, outras coisas podem acrescentar o documentário depois. Legal. Ok. Obrigado ao Sérgio Azevedo, e com o Sérgio a gente vai encerrando aqui o Rádio Revista Cidade. Um abraço, meu caro Valdomiro da Mota, um ótimo final de semana. Grande abraço para você também, a todos também. Grande abraço a todos os amigos da Rádio Cidade, um bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente volta aqui com o Rádio Revista Cidade. Bom dia. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação.
Você está precisando de dinheiro? Quer reformar, construir, comprar matéria-prima ou simplesmente precisa de um capital de giro? Na Profomento tem. E você não precisa deixar cotas e nem pagar taxas adicionais. Créditos de até R$20 mil para profissionais autônomos ou empresas.